Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar por que Jesus contrariou Pedro. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 16, de 21 a 23 diz: Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita! Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. É engraçado, né? Como muitas vezes o diabo usa pessoas que amam, né? Que nos amam, que querem o nosso bem, que gostam muito da gente, que conhecem a Deus, mas que acabam falando aquelas coisas que a gente gostaria de fazer, né? Que é gostoso de ouvir, mas que estão sendo completamente contrárias à voz de Deus, ao que Deus quer para a nossa vida. Isso geralmente acontece porque aquelas pessoas não querem que a gente sofra, que a gente tenha que enfrentar o que a gente precisa enfrentar, mas muitas vezes é necessário que você enfrente o que você precisa enfrentar. Ainda mais na nossa cultura contemporânea, que não admite sofrimento, né? Hoje em dia se pensa que não, que a gente não deve sofrer e ponto final. Então você fica naquela de ficar ouvindo muitas vezes as pessoas falarem: ai, nossa, isso é terrível, não, você não merece passar por isso. Ai, eu não suportaria isso. Ao invés da pessoa estar virando para você e falando: escuta, realmente não é fácil, mas a gente vai orar para Deus te dar força, te dar graça e você vai conseguir enfrentar. A gente vê bastante esse tipo de conselho para casamento. Então, tá difícil aquela fase do casamento, a pessoa fala: olha, se fosse você, saia fora. Ah, não, você não merece isso. Ah, olha, tá na hora de trocar, né? Porque aquela pessoa não tá sendo legal, não, isso não é legal para você passar. Só que Jesus, que era absolutamente perfeito, olha o comentário que ele fez, né? Para trás de mim, Satanás. Isso está errado. E muitas vezes, até quem está fazendo o comentário está com a melhor das boas intenções. Você, muitas vezes, se não estiver muito atento à palavra de Deus, não percebe que aquilo está sendo usado pelo diabo para o seu mal. Porque aquela pessoa gosta de você. Às vezes é até pai, mãe, e estão falando esse tipo de coisa em desacordo com o que está a Bíblia, né? Às vezes não é bem exatamente em desacordo, mas não é a vontade de Deus para a tua vida. Tem algumas coisas que a gente tem que enfrentar para que a gente consiga alcançar coisas muito melhores. O pior é que muitas vezes o que a gente mais quer é justamente esse tipo de conselho, né? Que é um conselho péssimo, né? Você quer mais ouvir a pessoa falando: ai, eu acho que você não merece isso, ai, eu não acho que você deve ficar aguentando um chefe grosso desse, ai, eu não acho que você deve ficar aguentando um marido desse ou uma esposa dessa. Né? Só que muitas vezes Deus quer que a gente passe por aquilo para que a gente possa crescer, às vezes para que a outra pessoa também possa crescer. Às vezes isso é para o bem de todo mundo. Eu não estou falando que você tem que aguentar qualquer coisa na sua vida, porque muitas vezes Deus não quer que você passe por aquilo. Mas se é algo bíblico, se é algo que você está sentindo que Deus realmente quer que você passe por aquilo, então fique lá até o fim e peça para Deus te dar graça para você poder passar por aquilo. Jesus enfrentou a situação até o fim. E literalmente falando, todo o mundo, né, todos os seres humanos ganharam a grandíssima e a mais poderosa e mais importante oportunidade da vida, que é ter a vida eterna. Cuidado também, porque muitas vezes você pode ser o Pedro da situação. Você pode ser a pessoa que está dando aquele péssimo conselho, né? Você não perguntou para o Espírito Santo se você devia estar aconselhando daquela maneira. Você está só fazendo o que instintivamente, às vezes emocionalmente, você acha que vai ser o mais agradável, né, para a pessoa ouvir. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque é muito normal a gente fazer isso. Né? A gente dá um mau conselho porque é o que vai agradar a pessoa e você está lá fazendo para agradar a pessoa e não para agradar a Deus. Então toma muito cuidado com isso. Já me aconteceu
uma vez de uma pessoa ter tido um pedido de uma outra pessoa, né, que ela não queria que fosse feita uma coisa, e eu simplesmente não perguntei para o Espírito Santo, não perguntei para Deus o que devia ser feito, mas eu vi aquela pessoa tão chateada com aquela situação, que eu falei, imagina, isso é um absurdo, você tem mais que fazer o que você está querendo. E por causa disso aconteceu um desastre, uma catástrofe horrível. E serviu muito para eu aprender, né, que a gente deve pensar bem e orar antes de falar as coisas para as pessoas. Por isso, se mantenha sempre muito focado em Deus e no que Ele quer, não só para a sua vida, como para a vida das pessoas, porque se Ele está pedindo, é porque é para o bem de todo mundo. Por mais que seja chato de passar por aquilo naquela hora, aquilo vai ter um resultado maravilhoso. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para abençoar a vida delas. E procurem ajudar as pessoas que estão à tua volta, pode ser um parente, um amigo, ou até uma pessoa que não é nenhuma das duas coisas, mas essa pessoa pode estar precisando de ajuda e da sua ajuda. Muitas vezes o Espírito Santo está colocando no teu coração para você ajudar, porque é você que precisa ajudar. Então, fiquem com Deus e até a próxima.